Então, o que vem a ser uma função de várias variáveis? Para nós, uma função de várias variáveis, de acordo com o que nós já estabelecemos, com o que nós queremos, é uma função com domínio no R2, ou seja, esse conjunto A definido como um subconjunto do R2, ou seja, o plano, ou do R3, o espaço, que leva esses pontos do plano ou do espaço na reta real. Tá? Então, uma função dessa forma vai associar cada par xy desse conjunto A, que é o meu domínio, a um único número f de xy, que geralmente a gente denota ele como z, lá na reta real. Tá bom? Então, aí você tem um esboço, né, de como isso funciona. Então, você tem lá uma região A do plano, né? Dentro dela você tem um ponto xy que é levado no ponto z, né? No ponto z igual a f de xy lá no conjunto dos números reais, tá bom? Então, nada muito diferente do que vocês já estavam acostumados a trabalhar com funções. O conjunto A é chamado de domínio e vai ser indicado por d de f, né? O conjunto que você atinge com essa função lá no conjunto dos números reais é chamado de imagem, ou seja, o seu domínio nesse caso, então, tem dimensão 2 ou maior que 2, dependendo da sua função, né? Então pode ser um domínio de dimensão 2, um domínio de dimensão 3, 4, 5 e assim por diante, dependendo da natureza da sua função. Mas para todas elas, a imagem sempre tem dimensão 1, no caso desse tipo de função de várias variáveis a valores reais. Bom? Então a imagem para nós é o conjunto do contradomínio que é atingido por essa função partindo dos pontos que satisfazem o meu domínio, ok? Primeiro exemplo. Então perceba que nós temos aí uma funçãozinha interessante, né? Uma função de duas variáveis, x mais y, x dividido por x menos y. De imediato você consegue perceber que o domínio dessa função é todo o plano, exceto a reta x igual a y, ou seja, você não pode ter x igual a y, pois a sua divisão vai ser uma divisão por zero e isso não pode ocorrer, certo? Então, você tem que eliminar todos os pontos do plano todos os pontos do plano cujas coordenadas x e y sejam igual, tá? E isso faz com que você tire uma reta inteira do plano, que é aquela reta que passa pela origem, passa pelo ponto 1, 1, o ponto 2, 2, né? Aquela reta que tem um ângulo de 45 graus relativo ao eixo x, tá bom? Então, o seu domínio é todo o plano, exceto aquela reta. E quando você joga isso no espaço onde o seu plano XY representa o domínio e o eixo Z representa a sua imagem, você tem aí um conjunto de pontos tridimensionais que vão formar o seu gráfico. Tá? Então aí você já começa a ter uma ideia do seguinte: se a sua função tem domínio no R2 e imagem no R, então o seu gráfico ele vai ter que estar desenhado no R3. Tá bom? Mas antes de falarmos de gráfico, vamos falar de imagem, né? A imagem de um ponto específico, o f de 2, 3 nesse caso, ele pertence ao domínio, porque nem o x nem o y são iguais, tá? Então aí é só a gente substituir na função 2 mais 3, 2 menos 3, o que leva para nós em menos 5, ok? Segundo exemplo, agora eu quero que você represente para mim graficamente o domínio dessa função que está aí, ó. F de xy igual a raiz quadrada de y menos x mais a raiz quadrada de 1 menos y. Tá bom? Novamente, é uma função de duas variáveis, então o nosso domínio está no plano xy, o eixo z é a nossa imagem, né? Então os pontos do gráfico vão ser a junção, vão ser formados por três coordenadas, onde as duas primeiras são a do domínio e a terceira coordenada é a sua coordenada da imagem. Com isso, a gente gera uma superfície lá no espaço R3. Para investigar o domínio dessa função, que é o que a gente quer, né, a gente vai ter que analisar aí cada parcela dessa soma que está ligada a uma raiz quadrada. Então, y menos x precisa ser maior ou igual a zero, e também 1 menos y precisa ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque não podemos ter números negativos dentro de uma raiz quadrada, né? Então, no primeiro caso, me dá que o y tem que ser maior ou igual a x, e no segundo caso, me dá que o y tem que ser menor ou igual a 1. Então, observa o seguinte, eu tenho duas condições para esse meu domínio. A primeira é, eu preciso pegar os pontos do plano
tais que as coordenadas y sejam maiores do que as coordenadas x. Isso é o que está me falando na primeira condição. Ao mesmo tempo, eu preciso pegar todos os pontos do plano que satisfaça a primeira condição, mas que também tenha variável y menor ou igual a 1. Imagina a reta y igual a 1. Então eu quero todos os pontos que estejam abaixo dessa reta, porque todos os pontos abaixo dessa reta têm a coordenada y menor ou igual a 1. Agora, nesse mesmo lugar, nesse mesmo plano, imagina a sua reta y igual a x. A mesma reta do exemplo anterior, aquela reta que passa pela origem, ponto 1, ponto 2, né? Ela faz 45 graus ali com o eixo x, aquela mesma reta. Eu preciso saber de qual lado que eu vou estar dessa reta, tá? Então, ou eu vou pegar abaixo da reta y igual a 1, à direita dessa reta y igual a x, ou à esquerda dessa reta y igual a x, tá? E, logicamente, isso se dá porque o meu domínio ele tem que ser uma projeção dessa superfície que está aí como meu gráfico na imagem, tá bom? Bom, como está escrito aí na tela, né, o domínio dessa função, então, vão ser os pares ordenados x e y pertencente ao R2, tal que y maior ou igual a x e y menor ou igual a 1, tá bom? Isso, graficamente, o que eu fiz? Eu peguei aquele gráfico que estava no slide anterior e só dei uma rodada nele, né, eu dei uma girada nele, para que o nosso ângulo de visão fosse exatamente o ângulo de visão que te dá a projeção no plano, tá? Então, seria mais ou menos essa a ideia. Então, você precisa encontrar um triângulo, mas perceba que é exatamente essa a ideia que eu falei para vocês. Você vai estar abaixo de uma reta y igual a 1 e à direita ou à esquerda de uma reta y igual a x, tá? Isso pode ser melhor visto no gráfico da esquerda, que ele é exatamente a representação gráfica no plano desse domínio. Perceba, ali você tem paralela ao eixo x a reta y igual a 1, então todos os pontos abaixo dela, né? E a gente consegue, por uma observação muito fácil, mostrar que os pontos que estão à esquerda da reta y igual a x são os pontos que têm coordenada y maior do que x, tá? Então eu quero a interseção dessas duas regiões, y menor ou igual a 1 e y maior ou igual a x, e é exatamente essa região achurada aí que eu consigo como a representação gráfica do domínio da minha função. Ok? Exemplo 3. Agora eu tenho uma função dada de modo implícito, né? É o que a gente chama de função dada implicitamente. Por quê? Porque você tem que z é igual a f de xy e essa sua função ela satisfaz uma equação. Qual é a equação? X ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 4. Então, para encontrar qual é essa função, você tem que isolar, né, a sua variável z, tá bom? Isolando a variável z, você vai encontrar que ela é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos x quadrado menos y ao quadrado, tá? Eu peguei aí basicamente a parte positiva. A gente não podia pegar as duas ao mesmo tempo, tá? Porque senão você não tem uma função, né? Você estaria contrariando a definição de função, né? Que é aquela que fala que você não pode ter duas imagens para um mesmo ponto do domínio, tá? Então eu escolhi a parte de cima dessa esfera porque essa equação que determina a minha função de modo implícito é a equação de uma esfera centrada na origem, no 0, 0, 0, tá? E que tem raio igual a 2, tá bom? Então perceba aí que nesse caso, a minha função dada implicitamente é, na verdade, o gráfico dela é, na verdade, essa parte, essa metade superior, a metade que está acima do plano XY dessa esfera, ok? Se você for buscar qual é a representação gráfica do domínio dessa função, por exemplo, você vai conseguir encontrar exatamente a circunferência com o centro na origem do plano e raio igual a 2. Tá? Por quê? Porque eu preciso que 4 menos x quadrado menos y quadrado sejam maiores ou iguais a 0. Por quê? Porque eu preciso que 4 menos x quadrado menos y quadrado seja maior ou igual a 0. Então,
eu preciso ter exatamente todos os pontos que estão dentro, né, dentro desse círculo com o centro na origem e raio 2. Isso é um ótimo exercício. Tente chegar nessa conclusão, ok?